uma circunferência, ela tem 360 graus, tá? Se eu cortar a circunferência pelo meio, 360 dividido por 2, né, pela metade, vai ficar 180 para essa partezinha e 180 para de baixo. Por isso que a gente chama isso aqui de ângulo raso, 180 graus. Se eu dividir 180 graus ao meio, dividir por 2, então, ó, vai ficar, dividir por 2 bem certinho, vai ficar um ângulo de 90 graus para esse lado e um ângulo de 90 para esse. Por isso, a gente vai ter aqui um ângulo de 90 graus, que é o que tu tem aqui, ó. Um ângulo de 90 graus. Isso aqui, esse quadradinho significa 90. Veja que aqui ele dividiu o ângulo de 90 graus. Só que ele não, a gente não sabe se ele dividiu ao meio, entendeu? Ele não tá dizendo que é uma bissetriz, por exemplo. A gente não sabe. A gente só sabe que ele dividiu esse ângulo de 90 em dois pedacinhos, dois ângulos diferentes, né? Se tu pensar, ele dividiu o ângulo de 90 em dois pedacinhos. Se eu somar os dois pedacinhos, vai dar o ângulo de 90, tá? Então, é por isso que eu fiz aquele negócio de alfa mais beta igual a 90. Porque se eu dividir o 90 em dois pedacinhos, se eu pegar os dois pedacinhos e juntar, vai dar 90. Certo? E tua prof também forneceu que alfa, né? Alfa é igual a 1/3 de beta. Aqui eu já saquei, né? Tem o alfa, tem o beta, tem alfa e tem beta. Então, se eu tenho duas incógnitas e eu quero saber as duas, eu tenho uma igualdade aqui, ó, eu posso fazer um sistema. Para resolver um sistema, a gente tem a adição e a substituição. Nesse caso, era mais fácil ter feito pela substituição. Por quê? Porque eu já tenho o valor de alfa. Tá dizendo que o alfa é igual, ele vale 1/3 de beta. Então, no lugar de alfa, eu posso botar 1/3 de beta. No lugar do alfa aqui em cima, eu vou poder botar essa expressão. Entendeu? Então, alfa mais beta igual a 90 graus, né? Eu vou substituir esse alfa aqui que eu tenho aqui. Então, 1/3 de beta mais o beta é igual a 90 graus. Aqui, como não aparece nada embaixo de um número, isso é um número, tá? A gente não sabe ainda ele. Sempre tem 1. Qualquer número. Aqui eu tenho o quê? Soma de duas frações. Como é que eu faço? Eu tiro o MMC dos denominadores. 3 e 1, ó. 3 e 1. MMC. 3 dividido por o quê? Ó. 3 dividido pelo número primo mais próximo de 3, ó. Por 2 não dá, né? Porque vai dar vírgula. Então, esquece o 2. Por 3, então, próximo número primo. Tá, então, 3 dividido por 3 dá 1. O 1 não pode, então fica 1. É isso, não tem mais o que dividir. Chegou no 1, é isso, MMC. Então, sobrou 3, tu viu? Esse é o MMC. Aí, a gente faz como agora? A gente pega esse denominador novo e divide por esse, e o resultado multiplica por esse. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes esse 1 vai dar 1. 1, o quê? 1 beta, né? Porque esse beta que tá aqui do lado é como se ele estivesse aqui junto com 1, tá? Agora, essa aqui. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes mais beta mais 3 beta igual a 90 graus. Eu tenho o que aqui? Eu teria duas frações, mas eu vou te explicar, ó. Como tem uma igualdade, ele tá dividindo desse lado, ele passa pro outro lado da igualdade, multiplicando. Então, 1 beta mais 3 beta vai ser igual a 90 graus, vezes, né, ponto ou xizinho, né, vezes o 3. Ó, 3 vezes 9, 27 e acrescento 0, né? Se tu fizer 90 vezes 3, vai dar 270 graus. Aqui, ó, soma de números que têm a mesma letra, ó, tá vendo? 1b mais 3b. Então, eles têm a mesma letra, então eu posso fazer 1 mais 3, 4 beta, 270 graus. Mesma coisa, ó, quando eu tenho, por exemplo, 4y, o 4 está multiplicando o y, ele tá aqui na frente multiplicando ele. 4 beta, o 4 está multiplicando o beta. Eu quero isolar o beta, eu quero saber qual que é o beta. Então, eu tenho que sumir com esse 4 daqui. Como é que eu faço isso? Ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo, com a operação sempre inversa. Então,
270 graus. Passa dividindo, fica o 4 lá dividindo. Beta, ó, 270 dividido por 4 vai dar 67,5 graus. A gente achou o beta. Ótimo, mas não me basta só isso. Eu preciso do beta e do alfa, né? Então, agora a gente faz o quê? Tem o beta. Se eu quero o alfa e eu tenho o beta, eu pego uma dessas equações, ó. Alfa mais beta igual a 90. Eu pego alfa igual a 1/3 de beta. Ou eu pego essa. Pode ser, eu vou pegar essa aqui que é mais fácil, tá? Não envolve fração, é mais fácil. Ó, eu quero saber o alfa. O beta eu tenho, ó. Então, por que eu sei que o beta é isso? Porque aqui, ó, ele tá dizendo que beta é igual a 67,5. Ele é a mesma coisa, ele vale esse número. Então, no lugar dele, eu posso botar 67,5 graus. Agora, eu tenho o quê? Eu tenho uma equação, ó. Eu tenho uma incógnita e uma igualdade. Uma equação é assim, eu quero saber o número que eu vou botar aqui que vai dar 90 graus. Que número que somado com 67,5 vai dar exatamente o 90. É isso que é uma equação. Para mim saber isso, eu vou ter que isolar esse alfa aqui. Como é que eu faço isso? Alfa. Esse número aqui, eu vou passar ele para lá. Eu quero isolar esse, eu passo ele para o outro lado da equação. Sempre com a operação inversa. Então, ele está somando, ele passa para o outro lado subtraindo. No caso, a gente diz que troca o sinal. Então, mais 67,5 vai para o outro lado, menos 67,5. Então, eu vou passar o igual aqui, ó. Deixo o 90 lá, passou esse lá para lá, então ficou 67,5 graus. Entendeu? Foi isso que eu fiz, ó. Eu tenho aqui mais 67, vai passar para lá, tá aqui o igual. 90 graus, passou para lá, menos 67,5. Foi isso que eu fiz, tá? Então, tá aqui. Agora, é por continha, né? Eu tenho 90 menos 67,5. Eu calculei ali, vai dar 22,5 graus. Então, tu achou aqui o ângulo, né? O ângulo é sempre medido em graus, essa bolinha, tá? Deixa eu só te relembrar, por exemplo, quando eu tenho 3x mais 1 igual a 2. O que a gente faz para resolver e achar o x, né? A gente quer isolar o x, a gente quer achar o valor dele. Então, números com letra para um lado, números sem letra para o outro lado da igual. Então, a gente faz assim, o 3x eu deixo aqui. Daí, eu quero tirar esse mais 1 daqui. Eu passo ele para o outro lado da igualdade, só que com sinal trocado, né? Com a operação inversa. Então, ele tá mais, vai para o outro lado, fica menos 1. E ele some daqui, daí. Entendeu? Então, eu tenho 3x mais 1 igual a 2. Ó, 3x igual a 2, passou para lá, fica menos 1. Por que eu sei que 2 menos 1 é 1? Porque, ó, sempre quando não aparece o sinal é mais. Sinais diferentes, a gente diminui os números. Então, 2 menos 1 é 1 e fica o sinal do número maior. O número maior é o 2, então fica o sinal mais e o mais não precisa aparecer. A gente ficou com 3x é igual a 1. Tá, mas eu quero o x, não o 3x. Entendeu? Então, eu isolo esse x, eu tiro esse 3 daqui, mas eu mando ele para onde? Ele tá multiplicando x, passa com a operação inversa, que é a divisão. Tá multiplicando, passa dividindo. X é igual a o 1 tá ali, né? Passa o 3 dividindo, fica 1/3. Ótimo, eu achei o x. Entendeu? O x que eu achei agora é 1/3, né? Tá, mas essa é a substituição. O método que eu fiz na foto é o método da adição, que é a mesma coisa, tu vai achar as mesmas respostas, só que é um pouco mais demorado e eu não havia percebido. Vou fazer ele pra ti também, pra ti conseguir fazer na prova. A mesma forma que eu te expliquei, né? A gente tinha 90 graus, ele dividiu ao meio, sobrou esses dois pedacinhos. Se eu somar os dois pedacinhos, vai voltar a ser 90. Então, delta mais beta dá 90 graus. E como tua prof disse, né? Ela que deu a informação, delta é 1/3 de beta. Com essas duas informações, eu tenho duas incógnitas, eu posso fazer um sistema, né? Porém, para resolver pelo outro método, eu não posso ficar com essa igualdade aqui, né? Eu tenho que deixar dessa forma, ó. Delta mais beta e delta... Cadê o beta? O beta tá do outro lado da igualdade, não pode, tem que passar pro outro lado.
Ó, o sinal aparece, o sinal é mais, eu quero passar para o outro lado da igualdade, fica menos 1/3 de beta. Porém, agora eu passei esse 1/3 para ela, ficou o que depois do igual? Nada. E nada na matemática significa zero. O método da adição eu preciso sumir com uma letra. Como é que se some com uma letra? Quando tu tem uma coisa e tu soma com ela mesma, vai sumir, zerar. Desculpa, falei errado. Quando tu pega um mais 1 e tu subtrai com menos 1, some, fica zero, né? Opostos se anulam. Então, eu tenho que fazer isso para sumir uma letra. Ou eu anulo essa, ó, que tá positiva, ou eu anulo essa. Como que eu faço para essa aqui ficar negativa, por exemplo? Ou essa aqui que eu fiz no exemplo? Para algo ficar negativo, eu multiplico tudo por menos 1. Ó, multiplica esse por menos 1, fica menos delta. Multiplica esse por menos 1, fica menos com menos dá mais na multiplicação. 1/3 vezes 1 dá 1/3 de beta. Entendeu? Menos com menos dá mais. Então, qualquer coisa multiplicada por menos 1, troca o sinal. Entendeu? E 0 multiplicado por menos 1 dá 0. 0 não tem sinal. Soma as equações, lembra? Some a letra. Que nem eu disse, oposto se anula. Soma esses dois aqui. Soma 90 com 0. Ficamos com uma fração de novo. Soma a fração. Como eu mostrei, vai ficar 4b. E vai dar aquela mesma coisa. Tu vai achar o beta, depois substitui na equação.